dia, criançada. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de História, abrindo nosso livro na página 44, que nos diz assim: os primeiros povos nômades do Brasil. E aí nós vamos entender quais foram esses povos e o significado, da palavra nômades, porque eles se intitulavam assim. Os primeiros povos que se tem notícia no Brasil viviam no território cuja fauna, quando fala fauna aqui, nós vamos lembrar de animais, e flora de vegetais eram completamente diferentes das atuais. Isso porque o clima era diferente, chegando a ser bastante seco e frio. Por isso a vegetação era predominantemente de campos, cerradas e caatinga. Nesse período havia mastodontes, tatus gigantes do tamanho de um carro pequeno, preguiças gigantes que possuíam o tamanho de elefantes e não se dependuravam em árvores, e etc., que eram caçados por esses povos para que pudessem se alimentar. Depois veio um período com seca ainda maior. Foi quando os animais de grande porte foram se extinguindo, porque não conseguiam se adaptar. Esses povos eram nômades, ou seja, não se fixavam num único local. Ora utilizavam cavernas como abrigos temporários, ora construíam tendas com madeiras e coberturas de peles de animais em campos. Alimentavam-se da coleta de frutos e da caça de animais. Há indícios que esses povos utilizavam instrumentos rudimentares feitos com pedras para realizar diversas ações, como cortar, raspar e bater. Então a gente vê aqui que não só os homens, mas os animais também de grande porte que habitavam nessas terras aqui, eles tinham essa dificuldade de adaptação. Por quê? Porque era um local de pouca chuva, e era muito frio. Então os animais acabaram se evadindo daquele local em busca de melhores locais para a sobrevivência. Da mesma forma o homem, ele era nômade porque ele não ficava como nós hoje em dia. A gente fica numa cidade por muito tempo, mora às vezes pela vida toda. E os homens de antigamente, os homens da pré-história, eles viviam de lugares em lugares porque eles iam de acordo com o que tinha de frutos, de vegetais, de animais para a sua sobrevivência. Quando aquele local já não dispunha dessas coisas, eles saíam à procura de locais melhores para que eles pudessem ficar ali por algum período de tempo, Por isso que era chamado de nômades, que estavam sempre viajando, sempre de lugares em lugares. Página 45. Nós temos aí a gravura do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. No Brasil, os vestígios mais antigos desses povos estão localizados nos sítios arqueológicos da Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. É possível encontrar em cavernas milhares de pinturas rupestres, que são aquelas feitas com escavações na parede, feitas com tinta obtida pela mistura de óxido de ferro, cera de ouvido e etc. Acredita-se que essas pinturas rupestres tinham para esses povos um significado mágico e religioso, para que o alimento não faltasse quando saíssem para caçar e pescar, pois há predominantemente figuras de animais quadrúpedes, aves, répteis e, em menor quantidade, peixes. Pintavam com os dedos e pincéis feitos com fibras e espinhos para traçados mais finos. Além desses, também, os homens de Lagoa Santa, cujos vestígios foram encontrados em grutas situadas na Lapa Nova
Minas Gerais. Essas pinturas nos dão preciosas informações de como era a vida cotidiana desses humanos. Então, nesses sítios arqueológicos, tem essas pinturas rupestres que indicam como era a vida deles e muitas delas indicavam rituais que eles faziam, como se fossem preces, orações de desenhos antes deles saírem à caça, né? À procura de animais para caçar e sobreviver. Vamos agora na página 46. Primeira questão. Leia o texto e depois desenhe como você imagina que era a fauna e a flora do território brasileiro na época dos primeiros povos de que se tem notícia. Nós temos aí uma imagem, né, de um desenho rupestre, né, ao lado, e nós vamos ler agora. No Rio Grande do Sul, cientistas descobrem toca pré-histórica de preguiças gigantes. Então, isso aí não era um dinossauro, era um bicho preguiça em tamanho grande, né? Olhando as preguiças de hoje, pequenas e vagarosas, habitantes do alto das árvores, fica até difícil acreditar. Mas no passado existiam preguiças gigantes, com até 3 metros de altura, que escavavam túneis no chão para se abrigar. Conta outra, você pode estar pensando, pois sabia que cientistas brasileiros descobriram uma dessas tocas e contaram à ciência hoje das crianças detalhe do que viram por lá? A descoberta aconteceu na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Durante uma obra para a construção de uma casa, funcionários encontraram um misterioso buraco na beira de uma encosta. Intrigada, uma moradora da região pesquisou na internet e acabou encontrando a página do projeto Paleotocas, dedicado ao estudo de túneis construídos por animais pré-históricos. Entrou em contato e pediu que os cientistas do projeto fossem lá. Bem, era mais um paleotoca brasileiro, e das grandes, o túnel encontrado tinha cerca de 50 metros de comprimento, mas os pesquisadores acreditaram que, originalmente, podia chegar a 100 metros. Nem preciso dizer que ficou todo mundo curioso para saber quem o havia escavado no chão. Somente 2 tipos de animais extintos construíam esse tipo de abrigo, os tatus gigantes e as preguiças gigantes, explica o geólogo Henrique Frank, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Excluímos a possibilidade de terem sido tatus, porque eles cavavam buracos daqueles tamanhos, então só podia se tratar de uma toca de preguiça gigante. E foi aí que eles fizeram esse tipo de desenho aí para que a gente pudesse compreender quem escavou, né, aquele buraco tão grande. No caso aí, segundo estudiosos, né, esse geólogo Henrique Frank, foi uma preguiça parecida com essa da imagem ao lado. Página 47. Aventura perigosa. Explorar essa paleotoca não foi nada fácil. Antes mesmo de a aventura começar, os pesquisadores precisariam segurar a ansiedade para entrar na caverna, pois era preciso avaliar o risco de desabamento das casas próximas aos túneis. Henrique contou que essa foi uma das paleotocas mais perigosas que já visitou. Por sua exploração, foi necessário instalar um exaustor, que é uma espécie de ventilador grande, na entrada, ligado a um longo duto de plástico que ia para dentro da toca e servia para purificar o ar lá dentro. Tínhamos medo de desabamento e de tetos e das paredes instáveis, lembra o geólogo. Isso aqui é uma declaração dele quando foram escalar, né? Entrar dentro dessa paleotoca.
mas o risco valeu a pena. A descoberta mostrou que os pesquisadores que as preguiças gigantes provavelmente viviam em grupos, já que teria sido impossível que apenas um animal cavasse um túnel tão elaborado. E aí você vai desenhar aqui, dentro desse quadrinho, a imagem, né? Uma imagem rupestre, igual essa que está aí do lado, né? Então você vai imaginar como era a fauna e a flora e depois você vai desenhar aqui como se fosse um desenho rupestre, né? Nas paredes. Segunda questão, página 48. Explique o motivo pelo qual alguns dos animais da pré-história brasileira foram se extinguindo. Qual foi a principal causa? Os animais de grandes portes foram se extinguindo porque não conseguiam se adaptar à seca de um período de grande estiagem. Ou seja, passava muito tempo sem chover e aí os animais iam migrando, iam saindo para outros locais em busca de água, né? Terceira questão é pessoal. Pesquise imagens de diversos instrumentos rudimentares feitos de pedra para realizar diferentes ações, como cortar, raspar e bater. Depois monte um mural com seus colegas na sala. Aqui você não vai precisar imprimir a imagem, você vai entrar na internet, vai pesquisar só a título mesmo de informação. Não precisa imprimir, nem tampouco trazer para a sala, ok? Então você vai apenas pesquisar para que você tenha conhecimento de quais eram e como eram esses instrumentos rudimentares, certo? Quarta questão. Marque com X ações realizadas pelos primeiros povos nômades no território brasileiro. A primeira você não marca, a segunda marca, ó. Utilizavam cavernas como abrigos temporários, ok? A terceira não marca, a quarta marca. Alimentavam-se de coleta de frutos, ok? E a última também. Caçavam animais para se alimentar, também está correto. A quinta, a resposta é pessoal, a tia vai só ler a letra A e a letra B. Pesquise e responda as questões abaixo em seu caderno. Então você vai lá no caderno de história, coloca lá história, página 48, quinta questão, letra A. Os homens das cavernas e os dinossauros viveram na mesma época? Você vai pesquisar e vai responder no caderno. Letra B. O que possibilitou o desenvolvimento do ser humano até os dias atuais? Quais foram as possibilidades que fez com que o ser humano se desenvolvesse de lá do início da pré-história até os dias de hoje? Também você vai pesquisar e vai escrever no caderno, ok? E é isso aí. Bom dia a todos, bons estudos. Beijão. Tchau, tchau.